E olha, a inflação voltou a subir em março e atingiu o maior índice para um mês em 27 anos. Os preços de derivados do petróleo foram os que sofreram os maiores reajustes. A inflação acelerou 1,62% no Brasil no mês de março. O valor é o maior para o terceiro mês do ano, desde o início do Plano Real no país, em 1994. O índice já acumula alta de 3,20% em 2022 e 11,30% desde março do ano passado. O resultado deixa o Brasil com a inflação na casa de 2 dígitos pelo 7º mês seguido. Entre os produtos que tiveram maior aumento no preço, a gasolina apresentou alta de 6,95%. Outros produtos derivados do petróleo também tiveram alta. Os novos valores são resultado da elevação feita pela Petrobras do preço médio do produto e pela crise mundial causada pelas sanções à Rússia. A alta da inflação também vai continuar mexendo com a alimentação dos brasileiros. A cenoura e o tomate lideram o ranking dos produtos que tiveram maior aumento em um ano. E a gente conversa agora sobre este assunto com Jaime Carvalho, que é economista e planejador financeiro. Jaime, boa noite para você. Seja bem-vindo ao JR News. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Imagina. Jaime, além desses fatores externos que a gente acompanha, né, como a guerra na Ucrânia, essas movimentações no cenário político, né, que a gente acompanha por causa do ano eleitoral, tudo isso pode acabar influenciando ainda na economia do país nos próximos meses? Olha só, esse é um efeito que a gente não vai escapar, né? Esse efeito já está dando, a gente teve aí a notícia da inflação. A grande verdade é que toda essa confusão dos preços das commodities, né? Então, o petróleo, a questão dos alimentos, são 2 países em guerra que são grandes exportadores. Eles chegaram no momento em que a inflação global já era alta, não é só no Brasil que está acontecendo isso. Então, o momento é bastante delicado e a grande verdade é que a gente vê esses índices de inflação, mas não podemos esquecer que isso aí está pesando no bolso da população, né? Do brasileiro ali, do trabalhador de cada dia. Jaime, se imaginava que o índice iria vir alto nesse último mês, mas não se imaginava que chegaria ao patamar que chegou. Isso espantou a você e aos demais economistas? E há explicações, obviamente, tem a explicação do fator lá na guerra da Ucrânia, as questões internas, mas era para chegar tanto? O que fez esse número disparar tanto nesse último mês? Olha, surpreendeu negativamente, infelizmente. Todos nós aqui temos acompanhado com bastante cuidado a inflação, a expectativa de inflação, na verdade, em 12 meses, falou aí desse número de inflação de mais de 11%, mas a grande verdade é que desde outubro do ano passado que a gente está esperando que em 12 meses essa inflação comece a cair, ela continua nesse patamar. Então, mês a mês vão se somando fatores. Dessa vez, o que veio acima do esperado foi principalmente a questão de alimentos. Não foi necessariamente combustível, porque combustível a gente consegue medir ali na bomba, no dia a dia, na rua, passando ali, você consegue ver o preço dos combustíveis. Os alimentos são mais sensíveis, existe uma cesta de alimentos que compõe o índice. E a grande verdade é que os alimentos subiram, e não só os alimentos ligados à guerra, porque a cenoura é algo aqui do Brasil, teve também quebra de safra, e tudo isso se soma, como eu disse, a um ambiente que já era ruim, não era bom, de inflação. Jaime, se a gente pensar num alívio aí, de repente a queda do dólar que a gente vem acompanhando nas últimas semanas, pode ser uma luz no fim do túnel para essa alta na inflação? Olha, eu acho que daqui para frente a expectativa é que essa inflação comece a ceder, Não só o efeito do dólar, sem dúvida, a moeda brasileira se fortalecendo e o dólar se enfraquecendo, os produtos internacionais chegam aqui no Brasil mais baratos, Você tem outros fatores, o próprio petróleo já esteve mais alto, Então o nível do petróleo atual já não é o mais alto. E a grande expectativa, você tem aí também preços públicos, que começam a cair. A redução aí da tarifa de energia, da mudança da bandeira de energia, isso daí tem um efeito. O próprio botijão de gás que começou a cair.
Então você tem, de fato, um trabalho, mas o principal fator que fará com que a inflação caia são os juros, né? O nível elevado dos juros, eles comprimem, eles fazem com que a economia não cresça tanto e isso diminua o ritmo de aumento dos preços. Mas isso não tem acontecido, porque entre os preços do IPCA, 78% de todos os preços subiram. Não é uma alta pontual, é uma alta bastante expandida, bastante disseminada. Então, o Banco Central tem que continuar aí com essa política mais restritiva, que infelizmente custa emprego, né? Impacta crescimento. Mas a expectativa é de que os próximos meses essa inflação comece a ceder, né? O mercado trabalha aí com uma expectativa mais perto de 7% em 12 meses no final do ano. Se nós estamos em 11%, para você chegar em 7%, só vai acontecer isso com uma queda da inflação. E Jaime, falando do Banco Central, muitos analistas já imaginam que a taxa de juros, a Selic, pode passar dos 13%. Você acredita que esses aumentos serão ainda maiores? A gente deve atingir esse patamar ou você não acredita que a gente chegue até esse número? Gustavo, o Brasil tem uma grande vantagem, né, nesse cenário global inflacionário. O Brasil já subiu juros. A gente vê muitos países atrasados, né? Então esses países vão ter que fazer essa lição de casa que o Banco Central está fazendo, que não é popular, né? Você tem impactos políticos, você tem impactos nas pessoas que precisam de crédito, você tem impacto nas empresas, né? Mas o Banco Central já avisou que estávamos em final de ciclo, ou seja, ele tem subido esses juros desde os 2%. A gente já está chegando, a gente já está em 11,75%. A expectativa no mercado até a semana passada é de que tinha grande probabilidade do Banco Central parar em mais uma alta de taxa de juros, mas não está com cara que vai ser assim não, está com cara de que o Banco Central vai ter que dar mais um aumento e talvez mais um resíduo, colocando ali a taxa acima de 13%, que é uma taxa extremamente elevada, mas o Banco Central está medindo, né? O que é pior para a população, os juros altos ou a inflação? Na verdade, a inflação impacta muito mais gente, né? A inflação impacta ricos, pobres e, na verdade, a população em geral está sofrendo muito com isso aí. Jaime, a gente vem acompanhando algumas medidas do governo, né? Como, por exemplo, a redução na tarifa de energia, a redução agora no preço do gás de cozinha, que pesa muito no orçamento das famílias. Você acredita que essas sejam medidas paliativas, na verdade, para uma família, por exemplo, que sobreviva com um salário mínimo no nosso país? Olha, eu acho que existem outros caminhos do governo ajudar essa população, né? O que o governo está fazendo de fato, tentando ali trabalhar com o que ele pode, né? Muita gente defende um preço do petróleo, do combustível mais barato, né? Mas isso daí tem efeitos secundários, né? Por exemplo, se você tem um preço do combustível que não reflete o mercado internacional, os preços reais, você não tem concorrência, porque nem todo mundo tem o governo por trás para pagar o prejuízo, né? Então, existem formas de fazer política pública mais eficazes para ajudar essa população que de fato precisa, né? A população está o extrato social, né, dessa população mais pobre brasileira, está muito difícil a situação deles. Então, seria mais vantajoso, acho que até mais importante para o país, os programas sociais. São mais, eu acho, efetivos do que a diminuição de preços de forma artificial, que mexe na concorrência e custam caríssimos, né? Então você acaba favorecendo, inclusive, aqueles que não precisam do governo para pagar suas contas. Então eu acho que tem caminhos mais eficientes, né? O próprio Vale Gás, a questão do aumento ali do Auxílio Brasil, são políticas que talvez sejam mais eficazes do ponto de vista econômico e social. Jaime, ainda nessas questões de medidas do governo, uma que foi tomada há pouco, na verdade, que começa a valer, pelo menos em instantes, que é a injeção de dinheiro do FGTS, ou seja, o saque de R$1.000. A gente pode imaginar como isso
pode ou não beneficiar a economia nesse momento, já que a nossa economia vive muito do consumo, dos mercadinhos, dos produtos ali de pessoas que fazem a mão, que cortam o cabelo, enfim, dos serviços. Isso pode dar um ânimo na economia brasileira? Olha, sem dúvida, né? É um incentivo econômico, é um incentivo que vai para uma parte da população mais pobre, né? Agora, boa parte da força de trabalho brasileira já não é mais CLT, né? Já não tem mais esse benefício, né? Então, o Fundo de Garantia também deixou de ser uma grande arma de promoção, de desenvolvimento, de distribuição de renda, porque uma parte significativa da população não participa disso, né? Agora, por outro lado, você tem duas forças antagônicas, né? Você tem o Banco Central desacelerando a economia, e não tem jeito. A forma mais eficiente, o livro-texto, e funciona, de você diminuir a inflação é através do aumento de juros e desaceleração da economia. Por outro lado, você tem o próprio governo colocando um pouco mais de combustível através dessas políticas, né? Mas eu acho que é melhor do que não fazer nada. Tem uma parte da população, de fato, que precisa dessa ajuda. E para esse mercadinho local, para esse comércio, para esse braço de consumo mais popular, isso faz toda a diferença, né? Qualquer real na economia faz uma diferença gigantesca. A grande verdade é que essa população que tem um salário mínimo, até um salário mínimo e meio, os aumentos de preço consumiram quase toda a renda disponível, né? Então você tem aí famílias numa situação como há muito tempo nós não vemos. Temos que torcer para que a política monetária faça efeito logo, Acho que perdemos o contato com o Jaime, a gente já se caminhava por fim, mas, Jaime, perdão, deu uma paralisada aí na sua conexão, mas você encerrava falando justamente sobre os perigos que esse índice inflacionário alto atinge justamente a camada mais popular. Esse é o tema. Eu acho que o tema central aqui é de que juros altos é ruim, mas inflação é muito pior. Inflação pega a população em cheio, pega uma população que muitas vezes não tem recursos para se proteger. Então, o empresário, quem depende dos juros altos, tem ali uma outra forma de se proteger, mas a inflação pega todos e um extrato social que está sofrendo demais. Então, o tema é, de fato, baixarmos essa inflação. Jaime, obrigado pela participação aqui conosco e pela análise da situação monetária e também inflacionária do país. Um forte abraço e até uma próxima. Obrigado a todos.